mesa, lendo a palavra bíblica do segundo livro das Crônicas, leremos o capítulo 33. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder. Te amamos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor fez, faz e já decidiu fazer por nós. Muito obrigado por todas as soluções que o Senhor conquistou para nós. Te amamos. Continua a nos usar, Senhor, de modo direto e indireto, para que eu e minha esposa continuamos a ser instrumento do Senhor, para que mais e mais pessoas acessem a Tua Palavra. E se faça na vida dessas pessoas, bem como na nossa vida o Senhor já faz. Conforme a Tua vontade, ela é perfeita, justa, agradável. Obrigado pelas Tuas infinitas misericórdias, pelo Teu perdão constante, porque somos imperfeitos. Aquilo que acertamos, Senhor, vem do Teu amor, favor e poder, da Tua maravilhosa graça e misericórdia que nos instrui. Aquilo que fazemos que ainda não é do Seu agrado, estamos no caminho, nos ajuda ao quanto antes fazer conforme exclusivamente a Tua vontade, Senhor. Nós somos de natureza imperfeita, mas temos um alvo perfeito que é Cristo. Muito obrigado. Fica conosco o restante desse dia, o dia vindouro, com tudo neles há. Dá-nos as soluções vindas do Senhor, porque elas são perfeitas. Te amamos. Isso é o que eu desejo para a minha vida, é o que eu desejo para cada um dos meus familiares, nossa família consanguínea, família cristã, nossa vizinhança, respectivas parentelas e a pessoa e as pessoas que acessarem essa mensagem da leitura da Tua Palavra, Senhor. Nesse tempo ou em qualquer tempo. Te amamos, te agradecemos e agradecemos em nome de Jesus o Cristo, nosso Salvador, em nome do Teu Espírito Santo, Espírito da Verdade, Deus conosco, Consolador anunciado pelo próprio Cristo. Te agradecemos em nome do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, Deus eu sou, o Pai do Cristo, meu Pai, Senhor eterno. Te amamos, eu e minha casa serviremos ao Senhor, te agradecemos. Amém. Bem, temos no capítulo 33 do segundo livro das Crônicas, 25 versículos, e diz o versículo 1 em diante. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos dois átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais. Contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto, porém pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Repetindo,
o versículo 14 que nos diz: Depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Quanto aos mais atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel. A sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado e sua transgressão, e os lugares onde edificou altos e colocou postes ídolos e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que tudo está na história dos videntes. Assim Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai, porque Amon fez sacrifício e todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito, e as serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés seu pai se humilhara. Antes Amon se tornou mais e mais culpável. Conspiraram contra ele e os seus servos, e o mataram em sua casa. 25º e último versículo do capítulo 33 do segundo livro das Crônicas nos diz: Porém o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon, e constituiu a Josias, seu filho, rei em seu lugar. Pois bem, por meio desses 25 versículos, nos fala o capítulo 33 do segundo livro das Crônicas sobre o reinado de Manassés, com ênfase do versículo 1 ao 9, o cativeiro de Manassés e a sua oração, do versículo 10 até o 17, a morte de Manassés, do versículo 18 até o 20º, sobre o reinado de Amon, seu filho, do versículo 21 até o 25. A gente pode observar que quando o homem efetivamente falha diante do seu Deus, a reprimenda é imediata. E a maravilhosa graça do Senhor e misericórdia é tão grande que quando este mesmo homem que ofende ao Senhor se arrepende em espírito e em verdade, Deus dá nova oportunidade, como fizera ao próprio Manassés. Depois de humilhado, arrependido, orando ao Senhor, Deus o restaurou e levou de volta a Jerusalém. Mas, conforme fizera Manassés, seu filho, após receber por herança o reinado, também fez o que era mal perante o Senhor, como nos diz o versículo 22. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai, porque Amon fez sacrifício a todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito, e as serviu. A influência da conduta negativa de um pai dando a direção ao filho, que se tornara inclusive pior do que ele. Diz o 23, mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés seu pai se humilhara. Antes Amon se tornou mais e mais culpável. E aí o destino dele foi ainda pior que o pai. Conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. É só observar o reinado. Tinha Amon 22 anos de idade, começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Já seu pai, 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos. Que Deus a todos abençoe. Eu que desejo que possamos andar na presença do Senhor, conforme a sua vontade, e as bênçãos do Senhor estejam sobre nós mais e mais. É o que desejo. Sucesso.